Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Irmãs e irmãos queridos, sejam muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós damos as boas-vindas ao querido Carlos, às intérpretes para Libras, Eliane Carvalho e Tainan Chinum, do Grupo de Estudos Surdos Espíritas, aos nossos convidados de hoje, a Cristiane Mascarenhas, que é voluntária da Federação Espírita Pernambucana, coordenadora do NEP Brasil e Projeto Escutatória, e apresentadora de diversos programas. Profissionalmente é coach de vida e carreira e atua em DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional. E o Lacordé Abraão Fayad, vice-presidente doutrinário da Federação Espírita de Mato Grosso. Agradecimentos aos nossos queridos parceiros de transmissão. Muito bem, saudações fraternas a você que nos acompanha no nosso Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Satisfação estarmos aqui juntos, Luziane Bahia. As nossas boas-vindas aos nossos convidados hoje. Hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação e os infortúnios ocultos. Nós vamos iniciar aqui perguntando a Cris, por favor, se poderia nos apresentar de que é que trata o Evangelho segundo Mateus no seu capítulo 6, versículos 1 a 4. Boa noite, Carlos, Luciane, querido Lacordé, que está fazendo dupla hoje comigo, a intérprete e os amigos, né, que já estão aqui conosco. Nessa primeira parte, quando traz Mateus 6, 1 a 4, que está no Sermão do Monte, né, inclusive, ele diz assim, né, no texto, que tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, né, para serem vistas, pois, do contrário, não receberás recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê tudo, que se passa em segredo, vos recompensará. Então, a primeira análise que a gente faz é: tem cuidado quando praticar as boas obras. Essas boas obras, em algumas Bíblias, tem a tradução de esmola, de justiça, de dever religioso, guardai vossa religião. Então, a gente vê como era a Torá, a lei civil e a lei de Deus, que era um mandamento para eles. Eles cumpriam por conta da lei, por conta disso. E aí Jesus, quando traz no Sermão do Monte, ele traz com essa referência, né, a não fazer essa prática externa apenas por obrigação, mas fazer por compaixão, né? Ele dá uma nova interpretação. Inclusive, no Livro dos Espíritos, na questão 888, quando Kardec pergunta, né, sobre a esmola, é bem próximo, aliás, é igual ao preceito judaico, que se baseia na lei qual? De que toda a sociedade deve viver bem. A gente não pode dar esmola humilhando, porque isso pode embrutecer, né, o ser humano. Mas a gente deve assegurar que todos numa sociedade tenham direitos, vivam bem. Então, está bem igual a Torá, realmente, né? E essas esmolas, elas eram dadas, era tão incutido já isso neles, que, por exemplo, se houvesse plantação, o agricultor não poderia colher o que estava ao redor nos cantinhos, porque tinha que deixar para os pobres. Se caísse um legume na rua, não podia pegar, porque aí tinha que ficar para o pobre também, né? Mas era uma situação meio humilhante. E quando fala receberam a recompensa, né? Já recebeu a recompensa, porque eles faziam para a sociedade, para que a sociedade visse que eles estavam cumprindo a Torá. Então, eles já tinham recebido a sua recompensa, que, por sinal, no hebraico, recompensa quer dizer recibo, quitação. Então, não tinha mais o que esperar um lugar bom no céu, por exemplo, por conta de estar
cumprindo com a caridade, né? O que a gente chama hoje de caridade. O interessante é que quando diz que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, a gente fica meio sem entender, porque como não se elas estão tão próximas? Como não se elas se completam? Elas trabalham juntas, né? É uma intimidade muito grande, uma cumplicidade. E aí a gente fica pensando, né, que isso é quase praticamente impossível. A gente fica pensando que realmente a fala diz respeito a nós escondermos de nós mesmos. Esconde de tu mesmo, da tua personalidade transitória que está preocupada com a vaidade, né, com orgulho, com a exposição. O ideal é chegar a um ponto de nós darmos com tanta naturalidade que não prestarmos mais atenção a quem estamos dando, o quanto, né, não esperarmos nada em troca. O ideal é chegarmos a esse ponto de simplesmente emanarmos, né, expagirmos amor, cuidado com relação aos outros, não cobrar, né? Então, a mão esquerda, que está do lado do coração, a mão direita, que é a mão da justeza, né? Que cumpre a justiça, a esquerda está no lado do coração, né? E tem uma crença romana que diz que a aliança, né, é aqui nesse dedo, anelar, porque eles acham que tem uma veia que sai do coração direto para esse dedo, né? Então, a gente entende o quê? Que o seu coração não se envaideça, não preste atenção a isso, né? Não fique impressionado com isso, não leve mais em consideração do que realmente o sentimento. E aí finaliza, Carlos, a gente poderia até ter ido direto para esse ponto, porque diz assim, na última frase, né, uma frase-chave, quando diz assim, que nossas ações fiquem no secreto. Onde é o secreto? Onde é que eu guardo? É no espírito, é na individualidade, é no coração, né? O Pai que vem em secreto. Mateus mais na frente vai falar, Pai que está no secreto, ou seja, que está no nosso coração, né? O reino de Deus está dentro do nosso coração. Então, esse trechinho, né, do Sermão do Monte, muito importante, tem esse simbolismo, né? Tem essa mensagem para a gente, através dos símbolos. Que lindo, Cris. Você já traz e já vai nos conduzindo de uma maneira bem especial nessa temática. Lacordaire, no item 2, poderia nos apresentar do que se trata o trecho de Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4? Ok. Então, vejamos, voltando aqui à questão, a Cris colocou muito bem, né? Tente cuidado para não praticar as boas obras diante dos homens. Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, ela coloca que Jesus ele não falava para nós enquanto persona, ele falava ao espírito imortal. Então é importante que nós busquemos, dentro da visão que a doutrina espírita nos traz, que veio reviver o evangelho de Jesus em espírito e verdade, que ele está dizendo aqui para nós, enquanto espíritos imortais que somos, né? Conforme Sócrates, viajores do tempo, e que a vida na Terra é uma estação. E também nós refletirmos que a forma como Deus se faz presente em toda a sua criação e se manifesta é através das leis. Em nós, por excelência, enquanto espíritos, das leis e das virtudes. Porque nós somos os únicos seres da criação que trazemos conosco um outro código, que é o código moral. Além das leis físicas, biológicas, nós todos estamos submetidos, como toda e qualquer criação, mas nós, diferentemente, nós trazemos um código moral. Esse código que Jesus veio nos exemplificar. Então, pegando esse texto, por exemplo, onde ele coloca, tente cuidado em não praticar as obras diante dos homens, veja, o que é realmente os homens aqui? Então, é um palco, é uma ostentação. Agora, de que forma? Para serem vistas. Então, é importante que nós busquemos agir com essa autopercepção de quem realmente nós somos enquanto co-criadores e colaboradores da divindade. Porque é através dos homens, de nós, que Deus atua diante dos próprios homens, ou seja, diante da sociedade. Por isso que Castro Alves diz que a sociedade é a somatória de todos nós.
E Allan Kardec, em A Gênese, ele coloca que a vida em sociedade é a pedra de toque do espírito. Então, quando ele diz assim, olha, pois do contrário não recebereis recompensa. Que recompensa que é essa? Então, o Emmanuel diz no livro Fonte Viva que aquilo que é nosso nós não precisamos ir atrás. Ele está falando do quê? Da lei de causa e efeito. Então, aquilo que nós fazemos volta imediatamente para nós. E aí, quando ele diz assim, olha, então, se o vosso Pai, né, que é a lei, ó, que está nos céus, o que é esse estar nos céus? Aí, lá na questão 621, Kardec pergunta onde se encontra escrito as leis de Deus? Na consciência. Então, aqui, nós vamos perceber que, quando ele coloca, o que vai estar nos premiando ou não é as próprias leis, que não tem como nós contrariá-las. A lei de causa e efeito é uma lei que ela nos oferece de volta tudo aquilo que nós produzimos. Então, daí vamos perceber, quando ele diz assim, os hipócritas nas sinagogas, ó, oferecem também, ó, para a gente não ser igual a eles. O que ele está nos falando também? De uma outra conduta do parecer e não do ser, que às vezes nós parecemos bons, nós parecemos caridosos, que é o que os hipócritas faziam. Aí ele diz, digo-vos em verdade que já receberam a recompensa, quando deres esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. O que ele está nos falando? Da autoconfiança, da empatia, da indulgência, da solidariedade. E eu também perceber o outro, a indulgência e a empatia, é ver que o outro é capaz tanto quanto eu. Então eu tenho uma visão dele enquanto espírito imortal, porque Deus não cria ninguém coitadinho, nem incapaz, e nem nos colocou em lugar errado. Então, quando nós focamos no ser que nós somos, a minha mudança colabora com a mudança onde eu estiver. Então, ele ainda diz mais, ó, quando ele fala, a fim de que a esmola fique em segredo. O que é o segredo aí? É a ética, é a solidariedade. Você vai mergulhar na dor do outro, mas não para avivar essa dor, mas levar o bálsamo da ética, que a pessoa se sente acolhida, da solidariedade. Então ele diz, olha, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. O que é o segredo aí? Tudo aquilo que passa está diante das leis divinas, não tem como nós contrariá-las. Ou nós nos sintonizamos, ou nós nos afastamos. Então a recompensa ela vem da planificação consciencial. É igual a parábola lá dos trabalhadores da última hora. Por que o último recebeu o mesmo denário do primeiro? Porque o denário aí é a alegria do trabalho do bem, que faz bem para quem está fazendo bem quando ele está realmente numa sintonia essencial. Né? No segundo que você me perguntou, desculpa estar alongando, então ele diz, tendo Jesus descido do monte, o que significa o monte? E quem é Jesus? Aí nós vamos perceber lá, no livro A Caminho da Luz, numa mensagem que intitula A Manjedoura, o Emmanuel diz assim, Jesus ele veio com o símbolo da manjedoura para inaugurar para a humanidade a era da humildade. Então, ele que poderia ter descido no dorsal de astros, vem da simplicidade da manjedoura. Então, o monte é onde sempre Jesus está. E aí, o que acontece? Ele desceu. E quando ele desce, o Emmanuel tem uma metáfora que diz assim, quando a gente desce com dignidade, com respeito, na dor do outro, a gente desce sem perder a altura. Então, Jesus não deixou de ser o mestre, mas ele se fez de igual, no sentido assim, ó, o mesmo que eu faço, você também pode fazer. Aí vejam, a multidão o seguiu. O que é a multidão? Como que é a mentalidade da multidão? É de exigência. A multidão, ela quer ser servida. Aí dizendo, né, ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou. Por que o leproso? Então, a lepra aqui, então Emmanuel nos leva a entender também, né, no livro Caminho, Verdade e Vida, é a lepra moral. Ele foi o único da multidão que ele aceitou a sua dor moral e foi ao encontro do mestre. Aí ele diz assim, olha,
ele veio e o adorou, ele o reconheceu, ó. Ele é o mestre, dizendo, Senhor, se quiseres, poderá curar-me, ó. Então, ele, naquele momento, ele está dizendo, ele reconhece que Jesus pode fazer isso. Ele é o mestre e ele é o aprendiz. Aí Joana diz assim, quem tem mais dá para quem tem menos. Então, ele reconheceu Jesus como mestre e ele como aprendiz na sua necessidade. Aí Jesus, estendendo a mão, tocou e disse, quero o fique curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Então, veja, disse então Jesus, abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés a fim de que ele sirva de prova. Então, quando nesse momento, olha, ele acessou uma lei do universo que chama lei de permissão. Eu é quem me permito. Jesus estar comigo ou não. Porque é o que Jesus coloca, o que o Pai quer não é a morte do pecador, é a morte da nossa dor, da nossa ignorância. E aí ele, então, quando ele coloca que ele se abstém de estar falando, como Jesus sempre deu o exemplo, de enaltecer, de engrandecer Jesus naquilo que ele fez, mas acolher com ele na intimidade da sua alma, mas também, olha, fazer o que o mundo dita, porque enquanto leproso, segundo os estudiosos, ele era retirado enquanto um ser social. Então, neste momento, a fala do Cristo, ele nos fala também de nós estarmos nos integrando, né, no sentido incluído, enquanto ser humano, enquanto ser social, para que nós possamos fazer o nosso papel amoroso enquanto co-criador e co-criador da divindade. Muito bem. Nós vamos para o item 3, Cris. Esse item 3 ele é iniciado com a fala de Kardec. Em fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Aí a gente pergunta aqui se poderia explicar. São 4 itens. O que é fazer o bem sem ostentação? O que é ocultar a mão que dá? Você já começou a fazer a explicação. Por que é mais meritório ocultar a mão que dá? O que significa essa constituição de marca de incontestável superioridade moral? Vamos lá. Kardec, ele está falando aí, qual é essa superioridade? É a superioridade moral. É justamente de renunciar a essa aprovação externa dos outros, a essa satisfação de ser aplaudido, da vaidade, né, do orgulho que o Lacordaire estava falando aí. Isso precisa humildade, se humildar, né, porque o humilde justamente ele sabe o seu valor, ele não precisa dessa aprovação externa do outro, ele sabe exatamente o que é e o que Deus também conhece dele. Então, você ter essa visão espiritual, de futuro, em detrimento das coisas que são imediatas, materiais, do agora, do presente, do mundo que está te aprovando ou não, porque a gente sabe que quando a gente está nesse caminho mais para o espiritual, tentando trilhar, né, em direção ao bem, a gente às vezes é criticado, a gente às vezes é deixado de lado, sente uma solidão, porque não tem mais companhia dos outros, porque não estamos mais nessa sintonia, né? Então, a gente realmente seguir em direção à nossa individualidade, que é se identificar com Deus e menos com as coisas materiais, né? Aqui eu lembrei muito da oração do fariseu e do publicano, porque quando os dois sobem ao monte, né? O monte é no sentido de elevação, né, Lacordaire? O fariseu, ele diz assim, muito obrigada, Senhor, porque eu jejuo, eu dou esmola. Ele se vangloriou, ele fazia tudo. E uma oração comprida, né, cheia de palavras, eles gostavam de fazer orações nas praças, em pé, para todo mundo ver. E aí vem o publicano, aquele, né, que cobrava o imposto do próprio irmão para os romanos, vem ali atrás, de cabeça baixa, não tem nem coragem de levantar a cabeça, e diz assim, Senhor, tem misericórdia, porque sou um pecador. E aí Jesus pergunta, quem foi o que voltou justificado para casa? Foi o segundo,
aquele humilde, ele reconhece, ele sabia qual era o lugar dele, né? E ele se coloca nesse lugar. Então, isso aí é um bom exemplo, né? Agora, o que é fazer o bem sem ostentação? Naquela época era comum, nas orlas das túnicas, aqueles que eram justos, colocar versículos da Torá. Então, quanto mais tinha versículo, mais a orla ia crescendo, as franjas eram maiores, que estava dizendo que ele era justo perante a lei, né? Então, isso aí, colocava na própria indumentária o valor que ele achava ter por conta de estar cumprindo obrigações que estavam escritas, sem o menor sentimento, né? Então, sem ostentar, é não divulgar, é não mostrar, na realidade, até esquecer, né? Não dar valor a essas questões públicas, mas até porque, às vezes, a pessoa publicamente age até com caridade, mas, no particular, em casa, é mesquinho, não dá atenção, não estou falando só de dinheiro, mas não dá atenção, não é educado, não é cordial com as pessoas que habitam com ele, ou que se relaciona com ele, mas para a sociedade, né, joga todos os holofotes e tira um de bom, de caridoso, e trata todo mundo bem, e dá esmola e faz tudo o que tem que fazer, né? Então, é o hipócrita, né? É o fariseu. Realmente, tem uma sutileza aí, né, nós espíritas, porque às vezes a gente acha que fazendo a caridade, que caridade e amor, né? Essas duas traduções dependem da Bíblia, a gente está quitando débitos, ou então a gente está ganhando créditos, como se a gente estivesse negociando com Deus, né? Então a gente tem que trazer muito para a gente isso, né? E aí ocultar a mão que dá, a gente pode tirar muito para a gente mesmo, né? Da gente não se envaidecer, não se achar credor, não cobrar, não esperar um reconhecimento, né? Da gente mesmo, tentar fazer isso naturalmente, que é o ideal, né? Quando a gente for mais evoluído, isso aí é um exercício que a gente vai fazer, né? Agora, por que é mais meritório ocultar? Certamente, aquela pessoa que oculta da mão direita, da justeza, ela é modesta. E Jesus disse o quê também? Que quem faz ostentando já recebeu sua recompensa, como a gente falou. Recompensa que, como a gente disse, quer dizer recibo, quitação, né? Então, é mais ou menos isso. É a gente realmente tentar viver uma vida mais para o espírito, não é deixar as coisas materiais, porque a gente está no mundo e a gente age com essas coisas materiais, inclusive, né? Através delas a gente pode beneficiar, a gente pode ajudar na sociedade, a nossa mesmo própria aquisição, né, cultural, intelectual, mas a gente não dá mais valor ao mundo do que as coisas de Deus, ao Espírito, porque as coisas do mundo nunca vão nos alimentar, nunca vão nos saciar, porque elas são perecíveis, né? E como a gente é amor, é Espírito, a gente se alimenta do amor, de sentimento, né? De virtudes. Isso mesmo, Cris. Cris fez um apanhado, trazendo bem detalhadamente as perguntas, e esse ocultar e esse mérito vai toda uma questão de exercício, né, Cris? Exercitar para que a gente vá alcançando tudo isso. Só respondendo aqui, a Jamile fez uma pergunta, ela mesma já respondeu, mas pode ser dúvida de outras pessoas. Ela fez a pergunta, mas ela mesma já colocou mais adiante. Qual o capítulo que a gente está estudando? É o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente passou pelo item 1 e 2, que são as citações de Kardec dos trechos do Novo Testamento, especificamente do Evangelho de Mateus, e a gente está agora no item 3, tá? E também o Ricardo Dantas que perguntou se a gente está ao vivo. A gente está ao vivo sim, tá bom? Então, vamos lá para o Lacordaire, ainda no item 3, Lacordaire. Como alguém pode fazer pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe? Então, Kardec é muito sábio, né? E ele faz esse comentário, porque o dar a mão, fazer de tal forma que a mão esquerda não saiba, aí vamos perceber que numa interpretação também transpessoal é aquilo que transcende. Joana coloca muito bem isso no Homem Integral. Então, aquilo que transcende do pessoal, né? Porque a verdadeira caridade é aquela que você promove o outro
ele fazendo com que ele se promova. Então, você vai estar presente sem uma exigência, porque a maior alegria do amor é amar. Então, aquela pessoa que ela doa e se doa de tal forma que o outro recebe com esse sentimento também de igualdade, de grandeza, e que desperta no outro o profundo sentimento da gratidão, porque ele se sente valorizado naquela situação em que ele se encontra, mas percebendo que é transitória, que ele é muito mais do que aquela situação. E ele entra depois num sentimento de grandeza, de autoencontro, que ele passa a ser agora um colaborador e vai formando essa corrente do bem, que é a grande proposta do Cristo para todos nós. Muito bom. Estamos aqui devagarinho aprofundando os conceitos. Nós já temos algumas perguntas dos nossos internautas. Mas, Cris, ainda dentro do item 3, essa afirmativa aqui, a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Você poderia explicar para a gente? Claro, lembrando, né, que caridade é um sentimento, né, e a beneficência é a materialização desse sentimento, né, é quando a gente visualiza. Então, são as duas de uma só vez, melhor impossível, né, a caridade material junto com a caridade moral, porque quando vem só a caridade material, pode tirar a dignidade do homem, né? Porque a gente dá, às vezes, em vez de dar um emprego, de dar uma oportunidade. Então, quando a gente faz, tendo esse ponto de vista moral, a gente amplia essa caridade, né? A gente coloca de uma maneira que a pessoa não se envergonha de estar recebendo, não se sente menor, né? Porque se a gente souber fazer bem a caridade, a gente vai dar um jeito de que o outro se sinta ao contrário, que é ele que está fazendo um favor para a gente. Às vezes, quando a gente, em vez de dar, a gente pede para que ele colabore conosco em algo, e aí a gente tem uma oportunidade na situação de beneficiar essa pessoa, né? A gente não pode envergonhar o outro, mesmo que ele não saiba, né? Tem uma situação que aconteceu, se me permite aqui, dentro do projeto Escutatória, porque eu conversei com um homem em situação de rua, que a conversa que eu tive com ele, eu montei o treinamento todo do Escutatória, dessa conversa que eu tive com ele. Foi uma das primeiras escutas que a gente fez, acho que é a segunda. Foi uma coisa impressionante isso. Uhum. E ele me trouxe esse exemplo. Ele disse, olha, tem gente, eu como, porque ele era morador de rua, eu como, todo dia eu como, tem gente que leva sopa, que leva comida, chega com a Kombi, para, senta, dá para a gente, parece que está com medo de ficar, com pressa, não olha nos olhos da gente, não pergunta, não conversa, dá boa noite, faz o que tem que fazer, entrega e sai correndo. E aquilo ali fazia mal a ele, que ele não tinha vontade nem de receber aquele alimento. Entretanto, ele que era um morador de rua, que precisava de serviços no Estado, ele tirou com maior orgulho e me mostrou a carteira de identidade dele, que uma senhora, sabendo que ele não tinha, e assim ele não teria acesso a esses serviços, ela foi e tirou a carteira de identidade e deu para ele. E aquilo era o maior orgulho que ele tinha. Ele se sentiu o quê? Eu existo, eu tenho um número registrado. E ele me mostrou, e eu ainda disse o seguinte, eu disse, eu posso fazer oração por você? Posso colocar você no meu caderninho? Aí ele disse, olha aqui minha identidade, pode anotar tudo, anote meu nome, meu número. E assim ficou muito claro, né? A caridade que ela fez, e a gente sempre leva esse exemplo para quando a gente, qualquer coisa que entrega, a gente olhar nos olhos, primeiro perguntar como a pessoa está, né? Se está bem e como é que está a vida dela, para que isso não constranja, né? Esse dar não constrange, porque o dar, simplesmente por dar, constrange até a gente, né? Que está oferecendo. E quando a gente estabelece assim um clima, uma amizade, né, um clima fraternal, envolve a pessoa, a gente dá ali discretamente, que ninguém nem veja, nem a gente mesmo. O ideal é que nem a gente mesmo veja, perceba que está dando, né? Essa foi a caridade que Jesus fez com o leproso, né, de inclusão. De inclusão, exatamente. Quando Jesus pede para que ele fosse se apresentasse ao templo, que é uma caridade, porque há muitos invisíveis no meio da multidão. Não é?
E é importante que nós busquemos trazer essa interpretação, primeiro para conosco mesmo, né? Porque às vezes eu estou no meio de uma multidão, mas eu estou invisível enquanto filho de Deus, enquanto me senti acolhido por Jesus. Às vezes a gente sente como se Jesus estivesse muito longe, e não é. Jesus, ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele não vai estar com as ovelhas sem espaço de convivência, né? Então, essa inclusão é uma das maiores caridades. Isso mesmo. E a gente vai percebendo nesse exercício o quão Emmanuel está muito correto quando diz que a disciplina ela antecede a espontaneidade. Verdade. Então, é se disciplinando e buscando esse exercício que a gente vai ficando cada vez mais espontâneo e tornando essas atitudes de caridade, de beneficência, mais habituais em nós. Lacordaire já começou aí falando da caridade, então vamos seguir aí nesse item 3. No finalzinho, Kardec traz, além da beneficência, essa frase que a Cris acabou de comentar, mas ele também traz a verdadeira caridade. Qual o sentido, o que caracteriza essa verdadeira caridade, segundo a explicação de Kardec? Isso. Tanto é que tem uma pergunta, né, do Livro dos Espíritos, qual que é o sentido da caridade, conforme entendia Jesus. Agora, o importante é nós observarmos que nós temos um movimento, muitas vezes, de achar que tudo isso é para ir para fora, né? Por um longo período, eu pensava que a oração de Francisco de Assis, assim, Senhor, fazei-me instrumento da sua paz com os outros. Onde houver ódio, que eu leve o amor para os outros. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão para os outros. E não é verdade. Porque eu só vou sentir ofendido de fora se eu tiver o meu ofensor interno. Então, é importante nós observarmos que a verdadeira caridade, primeiro, é para conosco. Então, a indulgência, né, justamente a benevolência primeiro. O que é a benevolência? Por exemplo, Jesus, ele é o benevolente por excelência. Você justamente ver algo sobre alguém ou com você mesmo e você diferenciar quem você é do que você está fazendo. É um profundo ato de caridade. Você é amor, porque, conforme João diz no seu Evangelho, nós somos amor. Deus é amor, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas eu tenho uma atitude de desamor. Então, quando eu me pegar em atitude de desamor, que eu seja benevolente, caridoso comigo, indulgente comigo. Então, quando ele diz a benevolência, a indulgência e o perdão comigo, perdoar é se oportunizar. Porque o erro, conforme Jesus nos coloca, e Joana também reforça, é uma experiência nos convidando a refletir sobre aquele equívoco e fazer de forma diferente. Então, Joana diz assim, o erro é uma experiência nos convidando a fazer diferente. E eu só vou realmente agir com caridade com o outro se eu ajo comigo mesmo. Então, essa maturidade psicológica e espiritual que Kardec nos traz dessa reflexão. Porque eu só posso dar ao outro aquilo que eu estou dando a mim mesmo. Então, eu me passar a ver enquanto espírito imortal, mas que eu ainda não consigo agir enquanto espírito imortal. Então, eu me acolho e vou estar agora fazendo um esforço para melhorar. Por isso que ele diz assim, reconhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende, que emprega para dominar suas más inclinações. Então, a verdadeira caridade para conosco e para com o outro, é nós estarmos nos oportunizando nessa convivência sem censura, sem crítica e de compartilhamento daquilo que nós temos de melhor, que é o cuidar, é o amar, é o servir. Muito bom. Antes de entrar no item 4, que a gente tem uma pergunta sobre ele, vou apresentar aqui uma pergunta do Carlos Campos. Cris, ele disse que assistiu uma live da Sueli Caldas Schubert, onde ela relatou que esta passagem deveria ser revista, pois milionários citaram que doaram tantos milhões, e em seguida outros milionários também alardearam que doaram mais ainda que os primeiros. Bom, aí tem uma pessoa dizendo que ali também, não é, comentando que concorda que deve ocultar, não é? Mas que às vezes a gente falar incentiva outros a fazerem. Então está relacionado com isso. O que dizer sobre isso, Cris?
Exatamente. Observe, quando Jesus, porque realmente parece estranha essa passagem, parece que ela está em contradição com o brilho a vossa luz, né? Quando a gente quer que as boas obras sejam vistas pelos homens. Quando Jesus recomenda que nossas boas obras sejam vistas, que brilhe, são as obras que têm que brilhar, não a gente, mas a obra. Então, aí é tudo o como, né? O como é feito. Aí você vai dizer, é pecado? Eu tinha um constrangimento muito grande de colocar, às vezes, palestra que eu ia fazer, e aí uma vez escutei um amigo meu dizer assim, nossa, Cris, eu tenho vontade de fazer um trabalho voluntário, porque assim, eu não sei como tu tem tempo, né? Ele comentou assim, então eu tinha receio, e depois dessa conversa com ele, eu vi que tem um lado bom, né? Qual foi a intenção? Então, a intenção vai falar muito. E quem vai responder diante da intenção é a própria pessoa. Porque o bem foi feito, foi. O bem brilhou por si só. Estimulou outros, estimulou. Agora a gente vê aí o quê? Uma competição, né? Então, a intenção deles é que é a questão, né? No ponto de vista. Gerou uma competição de quem é o melhor. E é isso aí, eles que vão responder, porque eles têm um julgador interno, né? Mesmo que eles sejam aplaudidos externamente, mas as leis de Deus que estão dentro de nossas consciências e que a gente, por mais que tenha uma ignorância com relação a essas leis, a gente tem uma intuição, né, de quando a gente está exagerando. E o próprio aprendizado da vida vai fazer com que essas pessoas aí vão tentando agir dessa maneira mais natural. Porque o natural, é engraçado que Joana faz um comentário parecido, só que com relação à gratidão. A gratidão é para a gente, assim, não esperar. Vai embora e nem olha para a pessoa. Fez algo e vai embora. Não é para esperar nem muito obrigado. A pessoa não tem obrigação, né, da gente. Então, a gente não... O que é a gratidão? Senão seria uma retribuição, né? Seria uma compensação, seria uma negociação. Então, isso aí diz respeito à nossa consciência, né? E o cuidado de nós não entrarmos numa falsa modéstia, né, Cris? Porque o bem, ele deve ser realmente exaltado, comentado o bem. Agora que nós tenhamos um cuidado de colocar realmente onde o trabalho apareça, né? Porque onde o trabalhador aparece mais do que o trabalho, não é? Aí é igual o trabalho é uma árvore e o trabalhador é a raiz. Agora, onde a raiz aparece mais do que a árvore, ela está ameaçada, não é verdade? Tem uma mensagem, Carlos, do livro, aliás, está no Reformador, é uma mensagem de Emmanuel, em louvor do silêncio, foi publicada em fevereiro de 1953 pela FEB, no Reformador. Tá? Ela diz justamente o seguinte, olha, Jesus não se reportava somente à humildade quando falava a respeito de que a mão esquerda, que você faça sem que a mão esquerda faça alarde, né? Então ele diz assim, destacava também a prudência e a ponderação, assinalando a riqueza do silêncio que nos compete usar nas menores lutas de vida, em favor do êxito de nossas próprias tarefas. A essência do bem é una em suas raízes fundamentais, mas os seus métodos de manifestação variam infinitamente. Aí ele diz assim, guardemos, pois, o ensinamento da mão direita, que deve trabalhar sem a intromissão da esquerda, e adotemos o silêncio por soberana medida de equilíbrio na sementeira de felicidade em nosso próprio benefício. E aí nós vamos perceber uma interpretação também de Joana, porque a mão esquerda é como se fosse a mão egóica, é a mão do alarde, é a mão que quer os troféus, é a mão que quer realmente aparecer. A direita, ela deve ser de tal forma que ela reconhece os movimentos que nós temos egóicos de querer ser aceito, de querer aparecer, mas que prossigamos no trabalho do bem, porque é através do trabalho e você realmente falando sobre o trabalho que você cresce e também você vai convidando aqueles que estão abertos a esse momento, como no exemplo da multidão. Somente um leproso reconheceu Jesus no meio daquela multidão
e se aceitou a sair da lepra moral. Muito bom. A Cris trouxe a palavrinha-chave, a intenção, e o Lacordaire foi trazendo aí todo esse desenvolvimento e que trouxe essa estrutura muito boa ao comentário. Lacordaire, a Jeane Lima, ela destaca um trechinho que a gente destacou aqui quando trouxe para a Cris, mas ela faz uma pergunta ao final. Então, só para a gente repetir o trechinho no item 3, a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral. Esse é o trechinho que está lá no item 3. E ela faz a pergunta: a caridade moral é mais difícil e mais importante que a caridade material? Você veja que a caridade, ela tem um duplo mérito, porque quando você, por exemplo, um sorriso que você dá para alguém no trânsito, mesmo que você não deu a moeda, a pessoa se sentiu percebida. Aquele pedaço de pão ou pão que você dá àquela pessoa naquele momento não vai atender a vida dela, mas naquele momento ela vai se sentir valorizada. Então, todo e qualquer trabalho do bem, ele não tem vencimento. Então, de forma que a caridade que você faz, de qualquer forma, ela tem um mérito. Mas o mérito que vai realmente valer para você, para nós, quando nós realmente realizamos na relação com o outro, é quando você faz de forma indulgente. E você faz pelo prazer de fazer, pela alegria de fazer. Eu me recordo que, certa feita, numa instituição que eu participava, tinha um companheiro que ele tinha o trabalho de separar todos os mantimentos, mas quando ele ia ofertar para o pessoal que eram os assistidos, ele tinha determinadas atitudes que não coadunavam com a própria proposta, muitas vezes de agressividade. Então, o que acontece? Ele não deixou de ter mérito do que ele estava fazendo, mas para ele estava anulando o que ele estava fazendo, porque ele não estava se fazendo, não estava se humildando. E para responder com mais profundidade, no livro Céu e Inferno, tem justamente no capítulo 3, Espírito em condições de média, que Kardec coloca espírito desencarnado em situações de desafio, sofrimento, em condições medianas e espíritos superiores. E tem lá uma mensagem que é de Joseph Plé. Joseph Plé, ele desencarnou em 1840 e ele foi comunicar em 1862. Então, 22 anos depois. E a neta, que estava presente na reunião mediúnica da Sociedade de Estudos Espíritas em Paris, e ele foi e disse que ele estava em sofrimento. Mas a neta estranhou e disse: mas como pode? O senhor está em sofrimento, se o senhor era um filantropo por excelência. Olha, tem instituições no seu nome, tem ruas no seu nome. O senhor era um homem honesto, justo, bom, caridoso. Como o senhor está sofrendo? E aí ele foi e disse: minha neta, há uma diferença muito grande entre ser bom, justo e caridoso diante dos homens e bom, justo e caridoso diante de Deus. Então, aquelas instituições que ele criou, as pessoas que ele ajudou, teve mérito, mas ele não soube realmente se colocar num estágio de humildade, de ver que o que ele estava dando não era dele. Eu tenho um amigo que diz assim: olha, o trabalho do bem, principalmente o trabalho do movimento espírita, é como se fosse um trabalho de garçom. Nós estamos numa festa que não nos pertence, porque a festa é do Cristo. Ele que chama os convidados. Ele diz assim: o que nós temos na bandeja a ser servido também não nos pertence, porque o conteúdo doutrinário não nos pertence. Agora, ninguém desfruta tanto da festa como do garçom, porque ele sabe a intimidade de cada mesa, de cada pessoa. Agora, o que é do garçom? O jeito que ele serve, que aí é a caridade moral. Porque é o seu perfume, é o seu DNA, ninguém tem igual a ninguém. Adorei essa imagem do nós somos garçons, de fato, né? É aquela história do mancebo dizendo bom mestre, né? Bom é Deus, Jesus diz, né? Porque Deus é que é o provedor de tudo. Nós somos meros repassadores, garçons, né? Garçom de Jesus. No item 4, Cris.
o que são infortúnios ocultos e como atendê-los. Isso. Quando a gente fala de infortúnios ocultos, a gente pode até levar para os dois lados, de quem está fazendo a caridade e de quem está recebendo. Porque são os particulares, são aqueles que não estão na mídia, que não estão nas redes sociais, são aquelas calamidades, não são aquelas calamidades que emocionam todo mundo, né? Que aí promove na gente aquele impulso generoso de querer ajudar num terremoto, numa enchente, numa cheia, e junta, a gente se envolve, porque a gente é bem manada, né? A gente segue mesmo o consciente coletivo. Então, não que não seja bom e que não seja tipo um treinamento, né? Para a gente ir exercitando esse amor fraternal, esse socorro que a gente deve fazer, mas isso é uma coisa pontual. E aí a gente vê que, às vezes, ao lado da gente, junto, tem uma pessoa que sofre, tem uma pessoa que precisa de atenção, tem uma pessoa que precisa de uma ajuda, independente de ser material ou imaterial. Às vezes é algo moral, às vezes é uma escuta que a pessoa precisa, às vezes tem uma necessidade para resolver algo com relação à doença, alguma coisa financeira. E às vezes essas pessoas estão caladas, não reclamam, não se queixam, e a gente não vê, a gente não percebe, porque a gente está olhando mais para o que está fora e para o que tem repercussão, às vezes por essa intenção, na repercussão que vai ter. Então, exige da gente uma sensibilidade grande para a gente observar, perceber esses infortúnios. Às vezes a gente só nota isso se parar para olhar no olho da pessoa, porque às vezes a gente passa, cumprimenta que nem olha para a pessoa, e a gente pode perceber, às vezes, né? Então, tem uma... Aqui, nessa partezinha, né, que fala dos infortúnios particulares, traz o exemplo que é citado pela irmã Rosália, né? Ela cita uma mulher da sociedade que, com sua filha, ela cumpre seus deveres perante a sociedade, porque ela está no mundo, ela é uma pessoa nobre, mas à noite ela vai na carruagem com aquelas vestimentas mais simples, já dando exemplo para a filha, cheia de mantimentos, chega numa casa, ela já é bem recebida, já é conhecida nessa casa, né? Ela traz a questão material de uma maneira muito discreta, muito digna. Aquela família está necessitada porque o pai da família está doente, hospitalizado. Ela faz a parte moral, ela estende, ela vai no hospital, dá notícias da família, tranquilizar o pai de que ela está cuidando. Enquanto ele estiver lá no hospital, a família está amparada, né? A filha quer também começar a fazer a caridade, mas ela diz justamente isso, né? Mas o que é que você tem de você para dar, né? Porque a gente, tudo bem, os bens materiais a gente vai realocando, né? Porque não são nossos, mas há algo muito mais profundo que é da gente, quando a gente dá da gente o tempo, dá da gente a atenção, dá da gente o carinho, né? O Emmanuel tem uma mensagem no Fonte Viva muito bonita, que ele diz assim: desculpar em silêncio, dá aquilo que só me pertence, né? E não dá por obrigação, esquecer de maneira definitiva e sem qualquer condição, não colocar condição, né? Cumprir os deveres com alegria, com simpatia. Então, ele traz essa questão para a gente, que é a caridade moral, material, e a caridade moral junto, né? Isso tem duas coisas muito legais, assim. A primeira é que a pessoa a que pediu, né? Ela não está reclamando assistência, mas eu tive uma sensibilidade, eu notei. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Isso vem da gente prestar atenção, de escutar, de perceber, para a gente poder desenvolver a empatia. A gente só desenvolve a empatia depois que escuta, né? É um processo. A escuta desenvolve a empatia, e a empatia vai desenvolver o quê? Com a empatia a gente vai compreender o outro, e aí a gente vai ter compaixão, né? E uma coisa meritória também é que a gente socorrer um infortúnio oculto que ninguém está sabendo, não tem repercussão
para a gente, para a mídia, para a sociedade. Então, ela está ali entre ele e aquela pessoa, e aquilo ali aproxima, né? Liga os dois por um sentimento. E Deus está presente nos dois, né? Então, não tem interesse, na realidade. A aprovação aí é de Deus, mas um caso desse, a pessoa nem está esperando isso, né? E aí Jesus, lá em João, né, a gente diz assim, que João fala que se fosse escrever tudo que Jesus falou e tudo que Jesus fez, não teriam livros suficientes no mundo. Então, Jesus era esse ser, que ele, como o Lacordaire trouxe aqui, a caridade essencial de Emmanuel, não foi, Lacordaire? Você trouxe? Ele era o ser que, por si só, já emanava com seu magnetismo, já passava curando, né? Já passava amando, compreendendo, acolhendo. Então, é o nosso guia e modelo, né? E a nossa meta. A ideia é isso, é que esse bem simplesmente saia de nós, seja percebido, que nós sejamos uma presença amorosa, né? Na vida das pessoas, alguém que possa contribuir, que possa acolher sem julgamento, sem crítica. E aí, dessa forma, eu acho que as convivências ficam mais leves, né? Mais em conformidade com o Evangelho, e a gente pode seguir junto. E fica mais fácil quando divide o fardo, né? E esse infortúnio oculto ele é muito diversificado, né? E a gente vai perceber nos encontros terapêuticos de Jesus. Veja Jesus diante da samaritana. Qual que era o infortúnio oculto dela? Ela não era uma pessoa passiva, ela buscava se encontrar, mas no outro. Veja ele diante da mulher carente, ali nós vamos ver um infortúnio oculto. Quem estava precisando de ajuda? Só a mulher? Então Jesus percebeu que a multidão também. E aí ele não apontou, vejamos ali, nós temos o exemplo claro da mão direita e da mão esquerda, da indulgência que Jesus teve. Ele sabia dos defeitos de cada um, mas ele escreveu na areia. Por quê? Porque é uma questão da ética. O mal não merece comentário, merece reflexão. Qual que era o infortúnio oculto de Nicodemos? Um homem que tinha tudo, que ali, no caso da época, era do esclarecimento. Então, nós vamos perceber que, quando Kardec nos traz essas reflexões, todos nós temos os nossos infortúnios ocultos. Muitas vezes de nós mesmos, porque às vezes nós estamos ocultando por um envolvimento de uma subpersonalidade, muitas vezes do perfeccionismo, né? Do pseudo-mártire, e aí ficamos sofrendo e não nos damos conta, porque nós não estamos sendo indulgentes conosco e atendendo o nosso infortúnio. E da mesma forma na relação com o outro. Veja, diante do jovem que ele o convidou para ajudá-lo no Evangelho, qual que era o infortúnio dele? Quando ele disse, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Era o infortúnio da informação. Né? Então, realmente é muito expressiva essa mensagem. Que lindo que a Cris e o Lacordaire trazem, vão suscitando para que a gente observe a dor do outro, cultivando a sensibilidade, e vocês trouxeram isso muito bem. E aí a gente traz aqui, Lacordaire, nesse mesmo caminho que vocês estão conversando, já é a pergunta do público, né? Eles têm aqui algumas perguntas, e a Ângela Jucá faz assim, ó: como devemos agir para fazermos o bem ao próximo espontaneamente? E que sentimento esse bem nos causa? Então, nossa querida Ângela Jucá, veja, não é porque eu sei que já é o bem e aquilo que deve ser feito, é que eu já tenho a espontaneidade de fazer. Um exemplo maior, quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Então Jesus fala, não somente até 7 vezes, mas em 70 vezes 7 vezes. Ou seja, em outras palavras, ele diz para Pedro, Pedro, toda virtude é treinamento. Por exemplo, eu sei que ligar para minha mãe todo dia, ou se ela ficar doente, sentar na beira da cama dela, conversar, falar sobre a imortalidade, isso é muito importante e vai ajudá-la. Agora eu pergunto, nós temos esse hábito? Não. Então, todo e qualquer movimento de virtuoso, ele requer de nós esforço, não forçar, esforçar. Qual é a diferença? Forçar, eu quero um resultado sem respeitar o processo. Que o André Luiz diz assim, a natureza não dá salto. O dia não amanhece de uma hora para outra, nem anoitece. Então, eu respeito os meus limites e vou fazer o que eu posso nesse momento, sabendo que eu posso prosseguir cada vez mais. Então, por isso que é importante. Como fazer?
Primeiro é exercício. Por isso que Kardec diz, hoje melhor do que ontem. E amanhã? Melhor do que hoje. Muito bem. Cris, Daniel, o sentido da caridade é em invertermos como beneficiados ao promovermos a autonomia social e econômica do outro, traz o bem recíproco, tornando o benfeitor e beneficiado iguais diante de Deus? Fechado o microfone, Cris. Obrigada, Carlos. Boa noite, Daniel. Sempre cai para mim as perguntas dele. Daniel, inverter a caridade, né? Não humilhar o outro, dar dignidade. Tem um rei, houve um rei chamado Carlos, igual o nosso Carlos que está aqui, o rei Charles, lá na República Tcheca, em Praga, que houve uma época em que a população estava passando muita fome. E lá, no palácio, né? No castelo, querendo saber como é que era e querendo comida. E o que é que ele faz? Ele resolve contratar aquelas pessoas para não dar de graça, ele contrata para fazer, arrodear o castelo com um muro. Então, o castelo é enorme, ele tem ruas dentro, é gigantesco, é quase uma vila. Então, aquelas pessoas passam muitos meses trabalhando e recebendo o dinheiro para poder se alimentar. Então, acho que é bem próximo disso, quando a gente inverte, né? O que é que deu a entender aí? Que as pessoas que estavam ali recebendo aquela ajuda, elas não estavam recebendo porque estava sendo dado, porque era uma esmola, né? Porque o outro queria, o outro estava submetendo. Então, quem fez isso, o rei, ele era um rei bom, inclusive, o rei Carlos, ele pensou, né, na educação e na questão social de você, aquela questão de você dar a vara e não dar o peixe, para ir educando a pessoa. E o outro lado também compreende isso. O outro lado também vai exercitando que tudo tem um preço, que precisa um esforço, né? Que a gente precisa conquistar, tanto coisas materiais como aquisições do espírito. Sempre são conquistas. A gente nunca vai receber nada sem fazer nenhum esforço. É impossível. Para tudo, até para nascer, né? Para nascer até ajudam a gente, porque senão a gente não sai, a gente não consegue, e a gente fica lá no esforço. É para que nós possamos caminhar, aprender, né? Para que nós possamos evoluir, é necessário essas situações de pressão para a gente, às vezes, sair do lugar, porque a gente tem uma tendência a ficar no status quo, porque é mais confortável, né? Onde está, a gente não faz muita força, pensa que ainda está naquela época dos ancestrais, precisa economizar energia, né? Ficar quietinho, esperando o ataque dos animais, aí fica ali, economizando energia, para ficar mais dias sem comer, né? Mais ou menos isso, né? A gente ainda tem muito do animal, do instinto, na gente, infelizmente, né? Joana alerta muito para isso, a gente anda irrefletidamente, né? Age conforme as emoções, sem pensar, sem dar esse períodozinho de respirar, de amadurecer, o que vai fazer com aquilo que sentiu, com aquilo que passou, para poder fazer boas escolhas, né? A gente precisa avançar bastante ainda nisso. Muito bom, Cris. Na Cordé a gente vai unir duas perguntas. Uma da Marlene Viegas, que ela coloca uma situação e pergunta se ela está certa. Ela colocou assim: quando prepara um almoço em casa, convida um necessitado, que quando ele for embora não vai esquecer do alimento que recebeu. Isso é caridade? Aí ela pergunta se ela está certa nisso. E aí tem uma outra pergunta, que é a do Rodrigo. Ele coloca assim: assistencialismo é uma caridade? E aí, Lacordé? Ok, caridade é toda e qualquer ação que promove tanto quem dá quanto quem recebe. Como acabamos de ver agora, ela tem um aspecto duplo. E a caridade, ela justamente é quando você leva o outro a se sentir útil também naquilo que ele está recebendo. E quando Kardec nos fala que a maior caridade, lá os espíritos respondem, é o trabalho, e o trabalho é uma lei do universo, não é? Joana diz justamente isso, o trabalho ele é um hino vibrante do universo. Trabalha o verme debaixo do solo, o homem e a mulher no solo e o pai nas galáxias.
Então, quando nós percebemos, há uma outra mensagem também do Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, que ele diz assim, colaboradores de Deus. Nós somos os únicos seres da criação que nós somos colaboradores com a possibilidade de nos tornarmos autoconscientes. Então, quando uma abelha pousa numa flor e leva o pólen a outra flor, ela está ou não sendo colaboradora de Deus? Então, tudo que Deus criou tem um sentido de colaboração. Então, a caridade é colaborar. E quando veja uma beija-flor ou uma borboleta leva o pólen para outra flor, ela também está sendo uma colaboradora. Mas nós somos os únicos seres da criação que temos todos os atributos da divindade conosco. Agora, com uma condição que Deus nos deu, de nós devolvermos amorosamente, através da caridade, enquanto co-criadores e colaboradores. Então, quando nós fazemos algo com essa autoconsciência, é a verdadeira caridade, primeiro para conosco. E se o outro não valorizar, já não é nosso, é dele, nós já ganhamos. Agora, assistencialismo é caridade? Não. Porque dentro do aspecto do assistencialismo, certo? Você está muito mais voltado para um sentimentalismo. A caridade, por exemplo, na casa espírita. A casa espírita ela é um laboratório moral. Porque ali, quando a pessoa chega enquanto necessitado, você o vendo como um espírito imortal, que ele tem todos os atributos da divindade, você está agindo com ele, vendo que esse momento é transitório, mas você está diante de um futuro dirigente de uma galáxia. E é assim que Jesus fazia. Jesus poderia curar quem ele quisesse. Mas por que ele não fazia? Então, o assistencialismo é uma ação em que você não tem uma seletividade da necessidade nos dois sentidos, do material e do espiritual. Agora, a caridade, ela leva em conta o aspecto de quem está recebendo. Então, não é o dar pelo dar, é o dar promovendo, enquanto espírito imortal. Que amanhã, esse que hoje está recebendo, será um multiplicador, um co-criador e um colaborador da divindade. Veja, nem o ar que nós respiramos, ele vem de graça. Ele tem uma razão de ser. Deus nos dá incessantemente, mas ele criou a lei de responsabilidade, ele criou a lei de liberdade. Eu posso usar a lei de liberdade para estar construindo a minha libertação, ou eu, dependendo das minhas escolhas, eu vou estar tendo a lei de liberdade construindo o meu aprisionamento espiritual, moral, com as dores desnecessárias que eu crio. Muito bem, fez me lembrar de uma visita. Fui acompanhar uma palestra de Divaldo em São Paulo, eu morava no interior, e cheguei antes, né? E o Divaldo também chegou antes. E a dona, quer dizer, a presidente quis mostrar o centro, né, para o Divaldo. Como eu estava por lá, fui acompanhar, né? Chegou no momento em que ela mostrou a sala onde fazia a recepção das pessoas. E ela falou, olha, aqui a gente cadastra as famílias, faz todo o levantamento, acompanha se os filhos vão para a escola, assiste a família durante um tempo, mas faz com que ele se prepare para poder conseguir emprego e tal. Aí o Divaldo falou, muito bem, excelente, isso é promoção. Porque eu já estive num centro onde me disseram assim, ô Divaldo, deixa eu te apresentar, olha aqui, essa aqui ó, é a avó fulana. Ela já está aqui há muito tempo recebendo nossa ajuda. E a neta dela também, ó. Divaldo, essa aqui é a neta dela. Aí o Divaldo disse que a hora que ele viu já tinha sido tomado por um espírito, que falou assim, pois é, meu irmão, perpetuando a miséria alheia, não é? Verdade. Porque quando fica fazendo assistencialismo, não promove, né? É verdade. O assistencialismo a gente faz pelo outro, né? É. Faz pelo outro. Isso. Eu não vejo o outro enquanto capaz. Eu estou muito mais, em vez de usar da empatia, eu uso da simpatia. Simpatia, exatamente. A simpatia eu sofro junto, eu quero resolver o problema do outro. Olha, a Ângela Jucá pergunta, como a verdadeira caridade faz com que o benfeitor sinta-se agradecido? Será que precisa disso?
A verdadeira caridade, né? A verdadeira caridade não espera o agradecimento, certo? É desinteressado. Isso, tá bem, Ângela. Agora, aí, Lu, tem outra aí. Contigo. Olá, Cordé, Aparecida Davi. Cuidar de gatinhos e cachorros sem ter muitas condições financeiras é caridade? Deixa eu colocar. Opa, desculpa. Aqui. Nada? Olha, cuidar de gatinhos e cachorros. Isso, em tudo nós temos que ver texto e contexto. Às vezes eu posso estar bem intencionado, mas mal direcionado. Então, muitos de nós que trazemos conflito conosco de ordem pessoal, de ordem familiar, né? Os conflitos que nós, às vezes, que são meus infortúnios ocultos, eu não busco vê-los com a transparência que a caridade produz, na psicologia chama, muitas vezes, um movimento de transferência, ou muitas vezes de ganhos secundários. Então, pela minha dificuldade de lidar, e eu sinto muitas vezes essa necessidade de cuidar, porque às vezes eu é que me senti descuidado, eu devo ter uma criança abandonada interna, que eu não estou me dando atenção. Às vezes, eu estou, muitas vezes, num sentimento de culpa. Então, é uma pergunta muito ampla, de resposta muito ampla, porque a gente precisa ver ter esse contexto, mas podemos deduzir uma questão. Primeira questão é, um padrão de uma subpersonalidade egóica é do pseudo-mártire. É quando eu passo por cima das minhas necessidades para atender a necessidade do outro, gerando dificuldades para mim mesmo. Porque como posso ajudar o outro se eu não estou ajudando a mim mesmo? Então, se de repente eu vou buscar cuidar de animais, mas tirando dos meus próprios proventos da minha alimentação da família, logo mais eu vou entrar numa necessidade alimentar. E o que acontece? Eu criei uma necessidade que não estava no meu programa. E muitas vezes bem intencionado, mas não bem direcionado. Por isso Kardec nos fala, fé inabalável só é aquela que é capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Muito bem, nós temos a última aqui, que é da Graziele Politano, ainda falando sobre aquela questão de falar ou não sobre aquilo que a gente faz, não é? Que a sua mão oculta, a mão esquerda não saiba, né, o que deu à direita. Então ela diz assim, ela entendeu assim, então pode-se falar do trabalho, o que vai valer é a intenção, correto? Muito cuidado com isso. Porque às vezes a nossa intenção está disfarçada com o desejo de que todo mundo veja o que a gente está fazendo. Verdade. Então, o melhor é seguir o que está orientado por Jesus mesmo, que a mão esquerda não saiba a direita. Fazer sem ostentação. Ah, mas se os outros ficarem sabendo, vão se sentir motivados também a fazer o bem. Bom, se eles estão precisando disso, Deus vai prover que eles vejam, de alguma maneira, alguém fazendo, alguma coisa acontecendo. Agora, nós não podemos nos fazer como modelo para os outros. O nosso modelo e guia é o Cristo. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Então, porque a gente vê, inclusive, as pessoas defendendo. Tem uns programas de televisão que mostram, né? Vai lá para casa, aquilo tudo está pago pelos patrocinadores dos programas. Aquilo lá é publicidade para as lojas e publicidade para a própria pessoa que está fazendo. Então, a gente respeita muito, melhor que esteja fazendo isso do que esteja fazendo mal, mas não pode ser colocado dentro do padrão de caridade. Então, o que Kardec coloca é que a pessoa que recebe, ela está sendo beneficiada. Mas quando você desencarnar, você não vai prestar conta da vida do outro. Você vai ser perguntado o que você fez da sua vida. Então, como José Fipré colocou, ele fez muita coisa, mas para ele mesmo, né, ele teve dificuldade. Tem um livro interessante da FEB, que é o Voltei, do irmão Jacob, que ele coloca justamente isso. Quando ele viu aquela professorinha toda nimbada de luz, não é? Então ele percebeu que teve alguns capítulos da vida dele em que ele não foi caridoso com ele. Ele fez para fora. E aí ele teve algumas dificuldades até se ressignificar no mundo espiritual. Isso aí. Entraram duas perguntas de última hora, já não tem mais tempo. Lu, vamos atender bem rapidamente isso aqui, porque chegou... participar de grupos de doação de alimentos, roupas, brinquedos, me faz ser uma pessoa caridosa? Jamile, depende da intenção, não é?
Totalmente depende da intenção. E aquela questão também, a gente receber dos outros para repassar, o Lacordaire lembrou, não foi? Foi o Lacordaire que lembrou da senhora que levava a filha para a filha poder, ou foi Não, foi a Cris. Foi a Cris. Então é uma situação, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente às vezes junta, recebe e aí vai entregar, a gente vai lá entregar, não é como se fosse a gente fazendo. Então tem que tomar muito cuidado também com essas coisas. Tem pessoas que juntam... a intenção é o que conta, né? Carlos? Tem pessoas que juntam roupa, lavam, arrumam a roupa e depois levam. Aí é diferente. Está. O carinho, aí dá a sua contribuição. Isso. E quem tira também, por exemplo, às vezes, você está fazendo um exercício de desprendimento, aliviando o seu guarda-roupa. Tem uma pergunta que eu tenho me feito, sabe, com relação a isso. Porque a gente tem dúvidas, né? A gente é aprendiz, a gente não é mestre, né? Eu fico pensando. Aí eu pergunto assim, sabe, Jamile, por que eu estou fazendo isso de verdade? Sabe, eu estou me perguntando para tentar compreender se está sendo espontâneo. A gente mesmo se entender, né, Cris? A gente mesmo se entender. Ou se é porque, sei lá, porque vai ser bom, porque eu vou ficar de agora boazinha. Tem um detalhe. 1000 vezes está fazendo isso e lá não é ajudar a distribuir, entregar e tal, do que estar falando mal do vizinho, participando de coisas convenientes. Então, né? Até porque é o treinamento, né? É o treinamento. A gente vai, né? Vai fazendo e vai, aos poucos, vai se vinculando àquela atividade, vai conhecendo as pessoas, vai se sentindo bem, né? Então, é um treinamento. Também não vai desanimar por conta disso, não. A gente vai sem vontade mesmo. Vai de todo jeito. Isso. O fato é que o bem não tem vencimento. A gente começa dando assim, não é? E depois vai aprendendo a se desprender, até que a gente... isso aí, exercício. A última delas, fazer prece por alguém é caridade? Alguém tem dúvida? Wanda, é uma das principais expressões da caridade. Orar em silêncio, não é? Desejar todo o bem, muito bom. E o Emmanuel fala que a caridade, a oração, é a caridade que o doente recebe em silêncio. Você pode estar orando por alguém e ele não está percebendo, mas ele está recebendo. Na Bíblia de João de Almeida, é a única Bíblia que operacionaliza o perdão. Ele fala de um perdão que a gente faz quando a gente pede e o outro, às vezes, não quer perdoar alguma coisa, não aceita algo que a gente faz. Aí ele diz que a gente vai para outro nível, para o perdão da palavra, de fala, de conversar, de dar um bom dia, mas a pessoa nem isso quer com você. Aí ele diz, aí vai funcionar o quê? O perdão do pensamento, que é uma oração. Porque o outro não tem como negar. Ele não vai dizer não aceito, não perdoo, né? A gente simplesmente está mandando e ele está recebendo. Deus é tão bom que tudo que a gente faz, nada é de jogar fora. Até os equívocos que nós cometemos são experiências. Muito bom. Muito bem, vamos para o nosso fechamento então, né, Lu? Vamos lá, cada um, Lu. Os nossos encontros semanais ficarão gravados e disponíveis gratuitamente. Estão sempre disponíveis, tá? O estudo está disponível também em podcast, no Spotify e demais plataformas de áudio streaming. Muito bem. Para maiores informações acerca do nosso estudo, acesse o Telegram, @estudo_se_FebTV. E para encontrar todo o conteúdo do estudo, basta acessar o site www.febtv.com.br/estudo-ESE. A FebTV disponibiliza 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo. Estudando o Livro dos Espíritos, sempre às segundas-feiras, às 20 horas. Estudando o Livro dos Médiuns, todas as terças, às 20 horas. E estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui conosco, todas as quintas, às 21h30. Bem, a gente pede para você, por gentileza, apoiar a FebTV. Ajude a gente a manter esse e outros estudos no ar. A gente explica rapidinho. Nós aqui somos todos voluntários, mas existem atividades na televisão que precisa ser feito por profissionais dedicados o tempo todo ao trabalho, senão não sai, não acontece. No próximo estudo, nós vamos continuar o capítulo 13, que é esse, não saiba a vossa mão escrito que dá a vossa mão direita. Nos itens, o óvulo da viúva, convidar os pobres e os expropriados, dar sem esperar retribuição. Agradecimentos, Cris, Lacordaire, às nossas queridas intérpretes para Libras e Luziane. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou de casa.
o nosso estudo. Gratidão. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.